Eu vou falar em pé. Posso falar? Tem que falar sentado? Vocês mandam. Gente, mulher é difícil, né? A gente é difícil, né? A gente se ofende, a gente fica magoada, a gente tem dificuldade com as meninas, não é verdade? Ou é só lá em casa, só no Rio de Janeiro? A gente se cansa, né? A gente imagina muita coisa, muita coisa fica na nossa cabeça como mau desígnio, do tipo, entrei aqui. É possível. Meu melhor amigo, tá? Ele era meu melhor amigo, sério. Eu era apaixonada por ele, mas isso é para um outro podcast. A gente é difícil, né? A gente cria muita coisa na nossa cabeça. Quem sabe o que é maldizível? É um diálogo que você faz com você mesmo. Você entrou aqui nesse salão, aí você passou pela Vivi, Vivi não falou com você, e você já fala assim, cara, a Vivi é estranha. A Vivi sempre faz isso. Quando ela está com pessoas mais velhas, ela nem olha para minha cara. Aí, a Vivi riu de alguma coisa que está falando de mim. A Vivi está falando de mim. A Vivi é desse jeito, ela sempre faz esse tipo de coisa. E, somado a isso, nós somos extremamente ofensivas. Tudo nos machuca, tudo é muito doloroso, tudo é muito cansativo, tudo é muito grande. Homem não funciona desse jeito, graças a Deus, por isso que a gente precisa casar, porque o homem ajuda a gente, né, a direcionar nossos sentimentos, a diminuir algumas coisas, mas a dar nome aos pecados, né, a falar, você está com inveja, você está competindo, homem ajuda para essas coisas. Mas a gente precisa do Senhor, a gente precisa tanto do Senhor. Porque a gente vai andando e vai desistindo dos relacionamentos ao longo do caminho. A gente vai andando e vai perdendo as pessoas e achando que é ok. Porque as pessoas são tóxicas, elas nos ferem, elas fazem coisas que não é justo eu ter que perdoar e restituir o lugar dela na minha vida. Porque, afinal, a palavra diz assim, se possível, tenha de paz com todos. Não é possível, porque essa pessoa é insuportável. Não é assim que a gente é assim. E o Senhor não é assim com a gente. E como o padrão dele é muito mais alto e a gente precisa se ajustar ao padrão dele, essa palavra precisa cair no nosso coração. Então a gente vai orar. Amém? Vou orar de novo. Você vai falar assim, Senhor, fala comigo. Você vai orar por você e falar, Senhor, abre meu coração. Eu acho isso tudo muito difícil. Eu não quero. Fala a verdade, porque Deus não fica surpreso. Não inventa nada para ele, né? Fala, Jesus aqui, tem dificuldade, não quero perdoar. Fala tudo que está no seu coração para ele, mas pede para ele falar contigo, para essa palavra cair. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco essa manhã, Senhor. Tira toda a dificuldade da gente ouvir. Tira a trava do nosso ouvido, que a gente quer ouvir o Senhor. Que a tua palavra caia, encontre morada e dê fruto sobre o que a gente está ouvindo, Senhor. Quebra as barreiras, quebra as ofensas. Quebra tudo aquilo que tem nos dificultado a andar com os irmãos, a caminhar nessa direção, Senhor, de sermos de termos uma família, grande família, Senhor. Em nome de Jesus. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração, a minha mente, os meus sentimentos, a minha razão. Eu rendo tudo isso ao teu Espírito, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ser obstinada, Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Eu não quero andar como filho rebelde. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, fala conosco essa manhã, Senhor, e muda a direção do nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso. Sem o Senhor é impossível, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos falado muito lá no Rio sobre perdão, né? Porque o perdão é a base para todo relacionamento. E às vezes é muito difícil perdoar, né? Às vezes, se a gente não está exercitada no perdão, a gente vai descartando as pessoas ao nosso lado. E isso é uma preocupação grande da gente. Por quê? Porque quando eu não perdoo, eu deixo de ser perdoada pelo Senhor. Quando eu não perdoo, eu estou me opondo a quem fez as regras. Quando eu falo assim, não, mas não é justo essa pessoa ter direito de novo à minha vida, a me ferir, a fazer o que ela fez. Eu estou querendo ser o governo, quero dar as regras, que a partir de agora, a Isa fez algo contra mim, não é justo eu dar a ela de novo a minha confiança, a minha amizade, o meu respeito, o meu carinho. Quando eu me coloco nesse lugar, eu saio do lugar de filha e me coloco no lugar de governo. Então eu não estou me opondo a Isa, eu estou me opondo àquele que fez as regras. Eu estou me opondo ao próprio Senhor.
E quando você se opõe ao próprio Senhor, quem vai te esmagar não é a Isa, é o Senhor. Porque a palavra diz assim, vocês lembram da parábola do menino que foi lá diante do senhor dele, estava devendo o salário de 1 ano, trabalhando loucamente, e ele foi completamente perdoado. E aí ele vai, sai dali e prende um que estava devendo o trabalho de 1 dia. E quando o senhor dele sabe disso, sabe o que o senhor dele faz? Ele lança esse homem no cárcere. Então, assim, não é a Isa que me colocaria no cárcere, é o próprio Senhor. Então, quando eu paro de perdoar uma irmã que errou comigo, que vacilou, porque vacila, a gente vacila, gente. Né? Não tem alecrim dourado. Tem alguém aqui bonitinho, que nunca errou com ninguém? Levanta a mão quem nunca errou com ninguém. Cadê a corajosa? Todo mundo erra, todo mundo vacila, todo mundo dá mole. Levanta a mão quem nunca falou mal de ninguém. Alguma corajosa entre nós? Glória a Deus, que estamos andando na verdade, que sabemos quem somos, não é verdade? Porque essa é a verdade. Então, assim, a mesma misericórdia que eu quero que aplique sobre a minha vida, eu preciso aplicar sobre a vida do outro. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O caminho é de restituição e restauração. Porque na hora que eu não perdoo, eu me coloco debaixo de pecado. Na hora que eu não perdoo, eu me coloco debaixo de cárcere, de prisão. Uma vez a gente estava lá no Rio, eu ia para um lugar fazer reunião de oração na casa de gente mais aleatória possível, né? Esses buracos que a gente vai, né, Juliana? E era uma família rica, e a mulher era rica, era maravilhosa, ela recebia as mulheres para ouvir da palavra e ok. Tinha uma mulher lá que ela tinha um problema sério, uma mulher mais nova que eu, tinha um problema sério da coluna, já tinha feito laser, já tinha feito tudo que você pode imaginar de tratamento fisioterapêutico, tudo que você pode imaginar. E ela, todo dia que ela levantava, o marido dela tinha que levantá-la da cama até ela, o músculo aquecer, para ela poder fazer o que ela tinha que fazer. E a gente estava falando sobre perdão, sobre perdão, sobre perdão. E ela não é cristã, e ela falou assim, então você está me dizendo que quando eu não perdoo, eu posso ficar doente? Isso pode afetar a minha vida? Eu falei assim, é isso que eu estou dizendo. Ela, deixa eu te contar um negócio. Eu estou há 2 anos chateada que um primo meu pegou um dinheiro emprestado, mais de 100 mil reais, porque ele precisava, muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Não é um dinheiro que não faz falta. É um dinheiro que muda, às vezes, a vida de uma pessoa. E esse primo nunca devolveu. E, ao mesmo tempo que ele nunca devolveu, ele ficou bem de vida, começou a fazer festa infantil, começou a fazer um monte de coisa dentro de casa, viagens para Disney. Cara, se você vai para Disney, você pode pagar 100 mil reais de, né? E eu estou aqui assim, com ele, eu tirei ele de todos os grupos, eu não falo com ele há 2 anos, e há 2 anos eu tenho um problema sério na coluna que ninguém consegue tratar. Até para a operação já fui e voltei, não adiantou nada. Eu quero liberar perdão. E eu assim, amém, mas eu falei, meu Deus, ela vai achar que vai ser curada, estou ferrada. E assim, mas ela estava com muita fé. E ela levantou, quero liberar perdão, ela é toda extrovertida, né? E ela começou a gritar na sala, falando assim, eu libero perdão para quem safada, eu libero, e gritando, né? Só que na hora que ela começou a liberar perdão, veio um quebrantamento de Deus na vida dela. E ela começou a chorar. E liberando, eu libero, ele não me deve mais nada, eu não quero saber desse dinheiro. Eu quero ser curado pelo Senhor. Eu estou sendo curada. Ela começou a gritar que estava sendo curada. E as mulheres tudo orando. E a gente se olhando, né? Eu estou orando, uma coisa, eu falei, meu Deus, ela está... E eu pensando na minha pouca fé, porque a gente tem pouca fé. A adrenalina está fazendo ela se sentir bem. Aqueceu o músculo, ela está sentindo dor, estou ferrada. E ela continuou chorando e acabou a reunião, fomos todos para casa. No dia seguinte, 5h30 da manhã, o meu telefone toca. Era o marido dela. E ele liga e fala assim, Luciana, o que você fez com a Yara? Eu falei, o que houve? Ele falou, Luciana, ela hoje pulou da cama. Luciana, a minha mulher está curada. Luciana. E aí ela veio no telefone porque ela estava histérica. Ela falou assim, eu liberei perdão, e ela está curada. Jesus é bom, eu vou lá no padre contar tudo. Eu vou contar. E eu assim, amém, glória a Deus. E aí eu comecei a chorar. E eu sei que ela foi em várias paróquias dar testemunho de perdão. Cura. Ela estava doente, porque quando eu não perdoo, eu dou uma brecha para Satanás tocar na minha vida. Eu vou falar de novo.
Quando eu não libero perdão sobre qualquer ofensa. Queridas, assim, ofensa é ofensa. Eu dou brecha para Satanás tocar na minha saúde, tocar no meu emocional, tocar na minha mente. Vocês entendem isso? Quão grave isso é? Uma vez a gente estava com um irmão que não tinha... O olho era coberto com aquela pele, assim, não sei o que era aquilo. Tipo uma catarata. Ah, não sei, era uma pele, assim, horrível no olho. E o Evaldo a gente estava orando, e o cara endemoniado. Aí o Evaldo chegou perto do cara e falou assim: libera perdão. O pai dele tinha abusado fisicamente dele, né? Estuprado ele quando era pequeno. E ele começou a gritar e liberar perdão. Satanás, o demônio saiu na hora e ele foi curado. Então, perdão não é negociável, não é uma escolha. Não é assim, eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Não é, não. Tira isso dos seus sentimentos. Porque se a gente entender, olha só, na boa, cara, se todas as mulheres estão aqui, se vocês entenderem que perdão não é negociável, e se vocês começarem a olhar umas para as outras, a partir dessa base, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Então, isso é uma coisa que eu quero orar por vocês no final. Amém? Eu quero orar por vocês, eu quero orar com vocês. Quem está com problema com perdão aqui? Pode levantar a mão. Ninguém olha para trás, tá? Todo mundo olha para frente. Todo mundo olha para frente e levanta a mão bem alto. Fala, eu estou com problema. Pode falar. O senhor sabe, querida. Então, depois a gente vai ver aqui. Você vai liberar a boquinha, tá? Olha só. Depois a gente vai ver aqui na frente. E você vai falar assim, eu libero perdão para aquele safado. Eu liberava perdão assim. Eu falo assim, Senhor, eu libero perdão para safada que fez isso. Eu falo, Deus sabe, gente. E eu vou liberando até isso aqui cair aqui. Porque o meu corpo precisa obedecer às regras de quem fez todas as coisas. E aí, às vezes, eu fico nem a louca dentro de casa. Eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão. As crianças não querem nada. Eu libero perdão. E eu vou até... Eu falo assim, cara, isso precisa ganhar de mim. Porque isso é reino. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu queria falar, que eu vou passar para a Bela, é o seguinte. Não. Pode. Eu acho interessante a gente... É lindo, na verdade, né? Que todos os mandamentos que Jesus nos dá, ele sabe que a gente não tem a capacidade, né, de cumprir. A gente não tem, na nossa carne, nós não temos condições de obedecermos os mandamentos de Jesus. Mas a gente tem a escolha de dar esse primeiro passo, né? Sabe quando Pedro deu o primeiro passo para sair do barco e andar sobre a água? Ele deu esse primeiro passo. A gente dá esse primeiro passo de obediência com fé, que aquele que nos deu o mandamento é fiel para nos ajudar a cumprir. Ele carrega a responsabilidade de trazer por completo isso, né, que a Lu está falando. Eu estou fazendo e ele vai trazer, ele tem a responsabilidade de trazer para o coração essa obediência, né, essa realidade. Eu e o Deide, às vezes a gente tinha nossas discussões ou ficava bem mal um com o outro e a gente, por obediência, a gente ia lá, vai se juntando um pouco, liberava o perdão. Liberava o perdão, o passo de obediência. Com fé, a gente orava depois, fala, Deus, a gente ainda está sentindo um negócio muito ruim no coração. Eu perdoei ele, mas eu não estou sentindo. Faz isso por mim, Jesus. Amém. E a gente orava junto. A gente se perdoava, mas a gente ainda estava sentindo aquele trem ruim. Jesus, muda agora. Vai mudando, a gente dá espaço para que o Senhor limpe por completo. Tira isso. E Jesus tirava, gente. Jesus tirava. E então, assim, quero encorajar vocês, que é um passo de obediência com fé, que o completo Deus vai fazer. Deus vai fazer, gente. Deus vai. Senão a gente diminui muito Deus, né? Nossa, você deu um negócio para eu fazer, mas agora... Nossa, a gente diminui muito Deus, mas não, Ele vai fazer. E por isso que a gente vai orar por vocês depois. Eu sou muito agitada para ficar sentada, gente. Não é nada pessoal, ela é bonitinha, ela é calminha, né, tadinha? Glória a Deus. Cada um do seu jeito. Gente, sou quase uma italiana, né? Falo com a mãe. Há uns 3 anos atrás,
começou esse... 3 anos atrás a gente começou a falar de pecado. Eu esqueço os tempos, né? E a gente começou a falar de pecado lá no Rio, né? E porque a gente falando sobre confessar pecado, sobre a vida, sobre termos comunhão, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos a vida em comum. Então, se eu não ando na luz com meu irmão, se eu não mostro para ele as mazelas do meu coração, eu não tenho comunhão. Eu tenho... E o sangue, exatamente. E o sangue nos purifica de todo pecado. Se eu ando no lazer, se eu ando no cinema, se eu ando no divertimento, eu tenho tudo, menos vida em comum. E isso passa. Porque lazer você pode fazer com qualquer um. Boas programações você faz com qualquer um, não é verdade? Você vai para um lugar muito legal? Cara, lugar legal é fácil. Todo mundo rir junto, todo mundo brincar junto. Agora, vida em comum, ela só existe quando eu tenho verdade. E aí, lá no Rio, a Gabi tinha acabado de chegar ano passado, né? A Gabi é patrimônio nosso desde o ano passado. Louvado seja o Senhor. E ela estava meio assim, né? Tinha um grupo já de meninas e a gente continuava falando sobre pecado, sobre confissão, e elas começaram a confessar pecado entre elas, em andar na luz, em parar de posar, em parar de usar máscara, de falar a verdade do que está acontecendo. Porque eu não estou falando para você sair confessando teu pecado para a esquina, não, gente. Eu estou falando de você escolher irmãs que são dignas, são fiéis, que estão andando com o Senhor, que estão buscando o que você está buscando, e você abrir o seu coração e a sua vida. Porque isso gera vida em comum. Não é você esperar as pessoas fazerem isso para você. É você levantar o seu bumbum da cadeira e ir lá falar, Juliana, eu preciso expor meu coração. Meu coração está terrível nisso. Luciana, a Juliana é 10 anos mais nova que eu. 12. 10, 12, Ju. 13. Ai, só piora. E ela anda comigo no Rio, né? E não é porque ela é mais nova que eu não posso me render a ela e confessar a minha vida, porque ela é uma mulher fiel, ela tem andado junto na mesma caminhada que eu. O problema é que a gente coloca assim, eu só vou abrir se for lá para Isabela, entendeu? Porque Isabela veio de Moçambique, então para ela eu posso contar minhas verdades. A minha irmã que está andando comigo não merece saber o que eu estou sabendo, senão vai ficar me julgando, vai ficar né? Não é assim que funciona. Eu tenho mulheres na minha caminhada que estão andando comigo e são com elas que eu vou abrir minha vida, que eu vou expor o meu pecado, que vão lavar os meus pés de toda imundície, de toda sujeira, de todo contato com o mundo. E nessa de lavar o pé um do outro, sabe o que acontece? A gente se torna um. A gente o Senhor gera dentro da gente um negócio que ninguém quebra. A Juliana é pré-perdoada. Ela pode... Eu sou o lugar onde a Juliana pode errar. Se tem um lugar que a Juliana pode errar, fazer cagada, vai ser na minha vida. Porque ela me tem. A Gabriela, que passou pelo Rio, ela sabe que eu sou o lugar que ela pode errar. Porque é disso que a gente está falando. E a gente vai criando os relacionamentos que eu não posso errar com ninguém. Se eu errar, perdi. E esse é o pior lugar do mundo para estar. Eu preciso ser um lugar onde as pessoas vão ser feias, vão ser fedorentas, vão estar com o pé sujo. Onde eu preciso lavar o cabelo da irmã, que o cabelo da irmã está fedido Entende? Esse é o lugar de escolha que eu preciso estar. E aí, sabe o que acontece? Você tem irmãos para sempre. Gente para onde correr em qualquer situação. Gente que vai te receber em qualquer situação. E não vai te receber só como porque precisa receber os irmãos em casa, não. É gente que vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus interesses. Gente que vai olhar os seus filhos, vai olhar por você, que vai se preocupar com a sua vida. Porque foi feita uma aliança. A Vivi é minha amiga há muitos anos. Né? A gente se conhece desde 2003 e em 2008 a gente voltou criou um vínculo maior, né? Eu não moro na cidade da Vivi, eu falo com a Vivi nos aniversários, dia das crianças, tô brincando. Nos retiros, a gente, quando está programando retiro, a gente fala bastante, mas assim, ela sabe, o Rômulo sabe que eles têm fiéis no Rio de Janeiro. Que se acontecer um problema dentro de casa, ela sabe que ela pode contar com a minha vida. Ainda que eu não moro na cidade dela, ainda que eu não conviva com ela. Nós somos iguais? Claro que não. Mas ela me desafia, eu desafio a vida dela. Por quê? Porque ela é extremamente calma, centrada, toda arrumadinha. Eu sou... Entendeu? Então, assim, ela tem que ter paciência com o meu... E eu tenho que ter paciência com
a calma dela. E é isso que é amizade. É fácil ser amigo de quem é parecido com a gente. É fácil tolerar o que eu gosto de mim na vida do outro. Isso não é amizade, meu bem. Isso é conveniência. Amizade é quando o outro é muito diferente da gente e a gente permanece. A minha grande amiga de adolescência, né, que cresceu comigo, continua sendo minha amiga, é a esposa do Evaldo, né? Ela é quase 2 anos mais velha que eu, e ela é a pessoa mais diferente que existe. Se existir nessa sala, não existe ninguém nessa sala mais diferente dela. Porque ela é assim, ela é prática, ela é racional, ela é extremamente assim, centradona, toda assim. E imagina eu com 18 anos, gente. Eu com 50 eu tô assim, gente. Eu devia ser insuportável, gente. Sabe, assim, devia ser totalmente estrambelhada, fazia as coisas depois que eu via que eu fiz, entendeu? E ela, aquele poço de razão, centrada, e a gente se atritava muito. A gente se atritava o tempo todo. Só que teve uma virada na história, né? A gente entendeu que a gente não podia... A gente falava assim, se eu perder você no caminho, meu testemunho está manchado. Se eu te perder nesse caminho, eu perdi meu testemunho. Porque era difícil estar junto, porque a gente não acordava em nada. A gente discutia para tudo. Tudo eu tinha uma visão, ela tinha outra. Até que a gente foi amadurecendo e entendendo que a visão dela somava com a minha. Não era para ser divergente. Na verdade, elas eram diferentes para se complementar. E aí as brigas foram diminuindo, né? Mas a gente permaneceu e ela continua sendo esse lugar de segurança para minha vida. A gente fala assim, ó, se eu ficar velha, tu não me deixa ficar ridícula, não, tá? Tu não me deixa ficar me vestindo estranha, não, tá? A gente tem promessas que a gente vai fazendo uma para outra. Quando nosso marido morrer, a gente vai tomar chazinho, vai, né? Naquela padaria chiquezinha. É minha amiga até o fim. Eu vou ver as filhas dela casar, eu vou ver as filhas dela terem filhos. Gente, isso é muito precioso. O Evaldo estava lá em casa no final de semana passado, e o Evaldo é 10 anos mais velho que eu, né? Ele é um senhor de idade, né? Sexagenário. Eu ainda não estou nessa fase, graças a Deus. E aí, quando ele pregava, eu chorava loucamente, porque ele é uma benção, ele é homem de Deus. Aí eu olhei para o outro canto da sala e estava a Bela, minha filha, se esvaindo em lágrimas. E eu estava do lado da Érica, né? Aí eu comecei a chorar. A Érica, ai, lindo a Bela quebrantada. Eu falei, não, lindo é o Evaldo ter o mesmo efeito na Bela que ele teve na minha vida. Né? A Bela ouviu o Evaldo e quebrantar, é a Luciana que ouviu o Evaldo quebrantar. A gente precisa permanecer. Gente, é um tesouro, amigos fiéis. E se você for fiel, o Senhor trará amigos fiéis para a sua vida. Não fica naquela de que eu preciso, eles não me dão. Seja você esse lugar. Seja você o lugar onde as pessoas possam errar e que você vai perdoar e vai permanecer. Seja você esse lugar em que é fácil estar, esse lugar onde eu posso ficar pelada e que você não vai me julgar e nem vai me criticar. Porque no dia que você se tornar esse lugar, Deus vai rechear a sua vida de gente. Não vai ter falta, você nunca mais vai viver sozinho. Mas enquanto você ficar no lugar de eu quero, eu preciso, ninguém me dá, isso não vai acontecer. Você precisa sair dessa cadeira e sentar em outra. Você precisa escolher ser essa amiga. Você precisa escolher parar de competir. Eu estava falando com a Isa que competição e inveja acontecem quando não tem pai presente. Quando o pai se ausenta, os filhos brigam. Nós temos um pai presente. Nós temos um pai que nos ama e fez cada uma de um jeito especial. Você não precisa comparar sua vida com a de ninguém. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa invejar ninguém. Eu invejava. Eu tinha problema com inveja, né? E aí, eu tenho uma cunhada maravilhosa. Só que a gente, desde o início do casamento, a gente foi ensinada a competir. Porque a gente era comparado uma com a outra. E eu achava tranquilo. Porque, assim, ninguém tinha falado que aquilo era errado e eu não me incomodava. No meio da caminhada, o Senhor começou a falar assim, você está competindo, você está invejando. E para eu falar isso em voz alta, era uma negação total, do tipo assim, jamais falarei isso. Como que eu vou falar isso? Para quem que eu vou falar para isso? Aí o Senhor falou comigo, fala com ele. Eu falei, não vou falar isso para ele, jamais. Vou falar, eu sou invejosa, jamais. Pode me chamar de qualquer coisa, menos invejosa. E um dia ele estava tomando banho, eu cheguei no banheiro, aquilo estava um gigante na minha cabeça.
E eu falei, se eu não confessar, não vou ser curada disso. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, eu invejo a Natália. E saí do banheiro. Aí ele tava chuveiro ligado, eu não ouvi. Eu falei, eu vou ter que falar de novo. Aí eu falei, você ouviu, você só tá fingindo que não ouviu. Ele, não ouvi, o chuveiro tá ligado. Eu falei, então abre a porta. Então eu tenho um problema com inveja, eu tô invejando a Natália. Aí saí do banheiro de novo. Ele, não, volta aqui, agora você volta aqui. E eu lembro que ele falou, mas o que você inveja? Aí eu fui falando, ele foi me olhando com aquela cara assim, que ridícula, sabe? Assim. Eu falei, você tá me julgando? Ele, não, eu tô só impressionada. Eu falei, você tá me julgando. Porque é ridículo. É ridículo. Só que você sabe que na hora que eu falei, o peso que aquilo tinha na minha vida diminuiu. E eu falei assim, eu sou ridícula. Eu não sou só invejosa, eu sou ridícula. Mas aquilo perdeu o poder que ele tinha. E aí eu entendi que eu precisava, todas as vezes que o sentimento viesse, aquela sensação assim, a Vivi tá falando no microfone, eu não tô, cara. Nada a ver a Vivi falar mal, a Vivi não é boa disso. Tá vendo? Ai, que absurdo colocarem ela. Isso é inveja. Assim, não se alegrar com o irmão que tá ganhando alguma coisa. Fulana começou a namorar. Cara, o que ele viu nela? Isso é inveja. Isso é inveja. A gente precisa dar nome e confessar. E aí eu fui curada. E aí quando a coisa começava a aparecer, eu já falava rápido, aí o negócio desaparecia, porque ele não tem poder sobre a minha vida. E mulher é competitiva, mulher é invejosa, mulher se compara, mulher se mede, mulher olha para outra para falar, a sandália dela tá mais bonita que a minha. Também, né? Sandália de Jesus. Sandália de Jesus, a minha também é de Jesus, amiga. Fala de baixinho. Amém? Quem tem inveja? Ninguém olha para trás. Todo mundo olha para frente. Levanta a mãozinha, vai. Não, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ser. Quem compete com as outras aqui? Quem fica assim, se medindo? Vamos lá, quem mede? Quem invejou hoje? Melhor, quem invejou hoje? Só hoje. Bingo! Então você vai falar alto aí no seu lugar. Eu sou invejosa. Fala. Amém. Ruizão, né? Não é estranho? É péssimo. Vocês são ridículas. Ridículas. A Gabi fala ridículas. Mas olha só. Vocês precisam verbalizar isso. Não é para a pessoa que você está tendo inveja. Não faça isso. Vai em outra irmã, ou vai na tua mãe, ou vai numa pessoa que você tem confiança, que não é fofoqueira. Porque fofoqueira a gente não confessa pecado, não. Se a irmã é fofoqueira, você libera perdão para ela e ora por ela. Não vai confessar nada para ela. Mas vai na fiel e fala assim, eu estou com inveja. Dá nome. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai sumir. Porque não há pecado que tenha mais valor do que o Senhor na sua vida. Ele não tem, você não é escrava disso mais, meu bem. Você foi liberta da escravidão, do pecado. Você é livre em Cristo. Então, na hora que você fala, isso... Amém? Então, a gente vai olhar depois de perdão e sobre competição, inveja e sentimentos afins. Amém? Amém. Para começar as confissões de pecado? É que pediram. Começando as confissões de pecado, vou até aproveitar que uma ilustre pessoa está aqui. Débora cuidou de mim, gente, enquanto eu também tinha inveja da minha cunhada. Bingo! Gente, que coincidência! Olha! Quem tem inveja da cunhada? Ninguém! A gente é muito ruim mesmo. Muito não presta. Ai, gente, ó. Depois eu vou te dar um abraço aí, ó. Me ajudou demais, gente. Misericórdia, Senhor. Orem pela Débora, que foram muitas coisas que eu dei trabalho ali. Gente, também tinha inveja. Acho que a inveja... todo mundo sabe, né? A inveja tem muita raiz no orgulho, né? Da gente se achar melhor que o outro. E na insegurança da nossa identidade, né? A insegurança da nossa identidade do que Deus já depositou no nosso coração, né? Então, fiz sofrer também. Mas padeci para que isso fosse
curado do meu coração. Me arrependi, confessei, não só uma vez, viu, gente? Não foi só uma vez que eu confessei isso, não. Foram repetidas vezes que eu fui confessar, fui pedir oração. E achei uma coisa super interessante que a Débora falou para mim. Foi um dia que eu tava, tô com inveja, não sei meu lugar, parece que ela fazia melhor, eu não tá. Ela falou assim: já sei. Nossa, me deu uma luz aqui. Na verdade, você tá querendo uma amiga. Você tá querendo na sua cunhada encontrar essa amiga que às vezes eu via a amizade que ela tinha com meu marido, amizades, tal, não sei o quê. Você tá buscando ter essa amiga, né? E daí Jesus trabalhou muito no meu coração e me fez entender, gente, que precioso vai ser quando eu deixar isso de lado e poder desfrutar da amiga maravilhosa, da amiga cheia de Jesus, da amiga cheia de habilidades e dons admiráveis, que eu tinha uma admiração que eu podia ter do meu lado. Jesus tinha me dado aquilo de presente. E eu, por causa do meu pecado, eu estava abrindo mão daquilo, de poder ser uma com a minha cunhada, que é minha irmã, e hoje a gente é muito amiga. Eu estava abrindo mão disso, de viver essa unidade, de ser uma com ela, de desfrutar das coisas que Deus tinha depositado na vida dela e que eu admirava, e estavam de bandeja, disponíveis para mim, para ser uma bênção na minha vida. O problema é quando a gente quer se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente esquece que Deus colocou coisas também no nosso coração. Deus tem algo especial também para fazer através da vida de cada um de vocês. E muitas das vezes não vai ser na frente, muitas das vezes não vai ser falando com multidões, não vai ser fazendo coisas que chamam muita atenção. Às vezes vai ser no silêncio. Às vezes vai ser... Toda a congregação aqui tem um grupinho de oração que muitas das vezes são mais os idosos que fazem, né? Que não deveria ser. Mas, o grupo de oração, você vai lá, tem umas irmãzinhas fervorosas ali na oração durante anos, sem desistir. E às vezes ninguém repara, ninguém nota. Mas, gente, Deus tem algo especial. Vai buscar o que Deus tem separado para você fazer. Não fica olhando a vida da outra, ou para menosprezar, ou para desejar, né? Nessa inveja. Então, assim, Deus fez algo muito grande no meu coração também. E ainda assim é uma tendência da minha carne, gente. Ainda assim é uma tendência da minha carne, por isso que a Bíblia fala da gente tomar a cruz diariamente. Todo dia, tome a sua cruz, gente. Pode acontecer como o Eric comentou, eu creio muito nisso. Jesus, do mesmo jeito que ele faz perna crescer, cura câncer, não sei o quê, pode trazer curas na nossa mente, pode trazer curas no nosso emocional instantaneamente. Eu tenho plena convicção disso. Nosso Deus tem esse poder. Mas são coisas que existem na nossa carne que provavelmente a gente vai ter que continuar lutando. Enquanto Jesus não voltar, nós ainda lutamos contra a presença do pecado. Isso é um fato. Mas a gente luta com consciência de que é possível, né? A gente entrega para aquele que já venceu todo o pecado. Então... um testemunho aqui é que eu confessava e continuo muitas vezes, com menor frequência, graças a Deus, mas abrindo ainda para o meu marido, abrindo para alguém que cuida de mim. Não é problema não, é pecado, tá, gente? Não é um problema, não é falha, não pode... E é muito importante quando a gente dá nome, gente. Não fica, estou sentindo, estou... Gente, dê nome para os seus pecados. Amém. Que quando a gente nomeia, a gente confessa com propriedade. Eu estou abandonando isso. Eu estou abandonando isso. Então, queria compartilhar também
Que mais uma coisa que nos une, que nos une. Brincadeira. Mas Deus é muito bom, gente. Infelizmente, as mulheres têm mais essa tendência. Tem mais essa tendência, né? Mas nós vamos orar para que haja uma limpeza, né, no nosso coração nesse dia. Para que haja mesmo uma limpeza. E quando a Lu estava falando sobre confessar, para que a gente seja curada, né? A gente confessa os nossos pecados para quem tem condições de lavar os nossos pés, gente. Não vamos abrir nosso coração, dar aquela confessadinha, como se fosse repartir um segredo com alguém que não vai lavar seu pé. Você está ainda colocando um peso enorme sobre a vida daquela pessoa, se tornando cúmplice do seu pecado. A gente não precisa olhar para aqueles, né, que são os maiorais, que não é nada, na verdade, na vida da igreja, eu vou confessar só para eles. Não. Mas tem que ser gente madura, que vai lavar seu pé, porque o que lava os nossos pés é a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa é encontrar gente que ama a palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus, que vai nos lavar com amor, com um coração cheio de humildade, sem nos julgar, que vai lavar os nossos pés, tirar essas poeiras, né? E o que estava no meu coração para repartir primeiro, a Vivi tinha compartilhado comigo que seria legal falar da minha experiência quando eu fui para Moçambique, a minha experiência em relação à amizade. Tanto as amizades que eu deixei, quanto as amizades que eu tive que construir num lugar distante, novo para mim. A minha experiência, gente, nasci, cresci na mesma cidade, na mesma congregação, até o momento em que eu casei. Então, tinha amigas de longa data que viveram muitas coisas comigo, coisas profundas, coisas muito divertidas, então, muita história. Eu casei com 21 anos e, então, nesses 21 anos, eu construí uma história, construí amizades ali, muito profundas. E quando eu fui para Moçambique, primeiro eu vim para Vitória, e foi uma experiência já, né? Eu já conhecia a igreja em Vitória, que não é da igreja de Vitória do Pastor Vince, né? Mas é de uma outra congregação. E foi ali também criando relacionamentos. Foi um pouco mais fácil do que foi em Moçambique, porque eu já tinha um pouco de conhecimento dos irmãos. Eles me acolheram de uma maneira, imagina, gente, minha sogra é pessoa maravilhosa. Inclusive, gente, ao invés de vocês orarem só pelo marido, orem pela sogra de vocês. Maravilhosa, minha sogra, gente, é aquela pessoa que pensa assim, meu aniversário. Ela armava uma festa, tipo, surpresa, com tudo decorado e não sei o quê, para eu me sentir amada. Gente, eu me formei, eu tinha começado a faculdade na minha cidade e terminei em Vitória. Então, é muito ruim, porque você chega, já tá todo mundo... Cheguei na metade do ano, todo mundo já tinha só seus grupos, né? Eu tendo que mendigar para entrar no grupo de alguém no trabalho. Mas minha sogra, eu não ia ter festa de formatura, porque eu me formei e a gente ia para Moçambique. Quando eu graduei, terminou lá, eu ia para Moçambique. Gente, fizeram uma festa de formatura para mim. Você não tem noção de como, assim, os irmãos em Vitória me amaram, me acolheram. Foi tudo lindo, de beca. Meus pais, todo mundo paraninfo, tem orador, foi maravilhoso. Quando eu fui para Moçambique, foi bem diferente. Era eu e o meu marido num lugar onde não era casa de ninguém. A gente foi para lá convictos, né? Muito felizes. Mas aí pegou questão da amizade. Que, gente, todo mundo sabe, é maravilhoso a gente ter com quem partilhar a vida. Ter os iguais, né, na nossa mesa, assim, que a gente ri, gente que... Sabe piada interna? Mesma frequência, piada interna, gente. Quem já entrou numa roda que tá tendo uma piada interna, você não entende nada, é horrível, né?
Muito ruim. E lá em Moçambique tinha o adendo da cultura, que era bem diferente. Então eu ia com as mulheres, assim, tentar me enturmar, e eu falava alguma coisa que era séria. Falava tipo assim, daqui que eu vou lavar a louça. Todo mundo rindo, eu. Gente, daí pegava o pratinho e eu não entendia como que funcionava. Daí falava uma coisa engraçada que só eu ria e todo mundo... gente, como que eu vou fazer isso? Mas a gente sofreu um pouquinho nos primeiros anos. Primeiros anos, exatamente. Primeiro, segundo ano ali. Sofremos porque a nossa expectativa estava em viver o que a gente estava vivendo lá nas nossas cidades, viver ali em Moçambique. Então a gente estava em busca dessas super amizades que a gente tinha lá, mas não tinha ali em Moçambique. Então a gente ficava na cabeça, nós não temos amigos. Nós não temos amigos, nós não temos amigos. Foi um dia que o Senhor mudou essa chave no nosso coração, mudou na nossa cabeça isso. Falou, vocês têm amigos, só que vocês são amigos recém-nascidos. Não são amigos de longa data, mas vocês têm amigos. E é com esses amigos que vocês vão construir história agora. Porque a amizade, gente, permeia por momentos felizes, momentos de luto, momentos de desafio, de tristeza. E a gente começou a mudar, então nós vamos viver isso com eles. E foi maravilhoso, porque a gente foi construindo isso, e hoje a gente pode falar, a gente tem grandes amigos lá em Moçambique, que passamos por casamento deles. Maravilhoso, gente, amigos. Nossa filha entrou, Daminha, entregar as alianças. Amigos preciosos que a gente viu casar. Amigos preciosos que a gente viu filho nascer. A gente viu gente morrer da família e passamos por essa dor juntos. E foi algo que eu queria compartilhar com vocês, que mudou, é a responsabilidade que eu estava falando lá em cima. A gente teve a intencionalidade de fazer crescer essas amizades. Então, eu queria encorajar vocês. Primeiro, tiveram meus amigos de longa data que não saíram de perto, mesmo estando longe, a gente continuou a amizade. Eles nos encorajavam muitas das vezes em momentos de desafio lá. Amigos nossos no Brasil enviavam uma palavra de encorajamento sem saber exatamente o que a gente estava passando naquele momento. Então, assim, passamos por essas amizades e permanecemos. E as amizades que a gente agora deixou lá em Moçambique, Deus produziu essa intencionalidade no nosso coração. Então, quero encorajar você, que talvez esteja se sentindo sozinha, como a gente viu lá na frente, 59 pessoas lá votaram naquela pergunta sobre solidão. Queria encorajar você a ser intencional. Lutar com a sua mente, gente. Luta com a sua mente, gente. Quantas vezes a gente dá ouvidos para as mentiras que vão sendo colocadas aqui dentro? Gente, vocês precisam ter certeza de que quem coloca essas coisas aqui é o diabo. É o diabo, gente. Se não tem base bíblica, se não tem fundamento naquilo que Deus pensa sobre você, sobre relacionamentos, tenha certeza que é, claro, a nossa carnalidade, mas o diabo soprando mentiras no nosso coração. E a gente vai alimentando, e a gente vai alimentando, e a gente tem a convicção que a gente não está sozinho, que a gente está sozinho. Então, queria encorajar vocês a serem intencionais na construção de amizades, serem responsáveis de gerar isso profundo umas nas outras, né? Essa intencionalidade. E outra coisa só que eu queria falar, gente, é que a gente estava falando sobre os padrões de relacionamento. Quando a gente olha na Bíblia, essa questão de amizade, de relacionamento, né, aliança, vínculo, queria pegar só alguns exemplos para a gente pegar uns padrões que Jesus coloca, que Deus coloca na Bíblia, né?
Quando a gente vê Daniel e os seus amigos, estavam numa situação totalmente desfavorável, muito complicada. E todos nós sabemos que eles fizeram aquele jejum, né? A gente chama jejum de Daniel. Não comeram da comida do rei, permaneceram juntos ali, firmes, tiveram amigos perto dele, permaneceram firmes. E isso foi fundamental quando eles passaram por desafios maiores lá na frente. Passaram por provações terríveis e estavam juntos, com amigos que tinham a mesma fé, que se encorajavam. Então, um dos princípios que a gente vê é a gente encorajar a fé um do outro. A gente precisa estar junto. E nas disciplinas espirituais também, né? A gente precisa estar junto com os nossos amigos, porque vai vir coisa pesada, gente. Vai vir coisa difícil. E é muito bom que a gente esteja com os nossos amigos, encorajando a fé. Quando eles pensarem em desistir, pensarem em não seguir em frente, né? Outra coisa que a gente vê, que pode não imaginar que era uma amizade, mas era de Ruth e Noemi. Era uma sogra e uma nora, gente. Mas Ruth, ela tinha todo o direito de deixar Noemi sozinha. Porque a lei permitia que ela abandonasse, né? Deixasse a sogra e fosse, até podia casar novamente, tá? Voltasse para sua família. E a gente vê algo lindo ali. É um relacionamento de amizade profundo. E tão profundo que muitas pessoas usam o versículo, né, que Ruth fala para Noemi, usam em casamento. Né? O teu Deus será o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer e tal. O teu povo será o meu povo. E algo muito lindo que a gente vê ali é o companheirismo. Ruth não abandonou Noemi quando ela tinha o direito de. Ruth não abriu mão. E quando a gente vê depois na história, Ruth foi uma fonte de sustento na vida de Noemi. Inclusive, deu de comer a Noemi, que não tinha condições nenhuma. Então, seja essa pessoa que não abre mão, que se mantém nos relacionamentos e que muitas das vezes vai dar de comer para seu irmão que não está conseguindo. Vai dar de alimento para sua irmã que não está em condições. Seja isso material, seja isso espiritual, né? Seja esse sustento na vida das suas amigas. Outra coisa é Paulo. Paulo, a gente sabe, era o apóstolo e tal. A gente olha para Paulo assim, né? Como... E o cara era muito legal, quero conhecer Paulo. Mas, assim, Paulo era amigo das igrejas que ele cuidava. Ele se hospedava, ele falava que tinha saudade. Eu lembro de vocês, aqui estou com saudade. E Paulo sempre elogiava, mas também corrigia. A gente precisa de amigos do nosso lado que vão nos elogiar. Gente, elogiem suas amigas quando está sendo legal, né? Elogiem, não tenham medo, encorajem. Mas não tenham medo de exortar umas às outras, gente. Não tenham medo de serem fiéis à palavra de Deus no cuidado com a sua amiga. E você que vai ser exortada, não se ofenda, se sinta amada pela sua amiga. Em nome de Jesus. É melhor isso do que 1000 beijos, não é? Gente, esse é o amor verdadeiro. Então, Paulo amava profundamente aqueles amigos dele. Os irmãos que ele cuidava eram amigos. Então, elogiem e exortem. Sejam elogiadas, sejam exortadas. Outra coisa que veio no meu coração é a vida de Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos de Jesus. E a gente vê que Jesus sempre ia para a casa deles, era uma casa de descanso, era uma casa de renovo na vida de Jesus, era uma casa de repouso. Lázaro, Marta e Maria davam esse descanso, serviam Jesus, acolhiam, hospedavam. Sejamos essas amigas que são descanso para nós, para as outras, né? Para as nossas amigas. Sejamos essas hospitaleiras que acolhem,
que percebem a necessidade da outra e que socorrem e que servem. Lázaro, Marta e Maria foram esses amigos na vida de Jesus. A gente pode pensar, nossa, Jesus, não precisava de nada, mas precisava ali, né, naquela situação. E a gente vê esses amigos servindo Jesus, acolhendo, dando descanso para ele. Então, sejam essas amigas que acolhem, são descanso para tantas amigas que estão com a alma cansada, tão desgastadas, né? Acolham, sirvam. E os amigos do paralítico, né? Quando a gente pensa em amigo, a gente pensa muito também nessa passagem dos 4 amigos que carregaram aquele paralítico que não podia andar, né? E fizeram ali, abriram um buraco no telhado para que ele pudesse chegar até Jesus. Então, que a gente possa, que sejamos como esses amigos, que são incansáveis em levar o nosso amigo até Jesus. Tinha multidões, tinha muita dificuldade para isso acontecer. E esses amigos não cansaram, não abriram mão e foram até lá abrir um buraco no telhado para que aquele amigo deles descesse na frente de Jesus e fosse curado. Então, sejamos essas amigas que fazem de tudo para que os nossos amigos estejam perto de Jesus. É isso. Amém. Tiveram algumas perguntas que não foram respondidas. A gente está querendo falar sobre homossexualidade às 3h30. Às vezes você quer falar sobre isso, às vezes você tem amigos que estão envolvidos nesse problema. Hoje é um problema muito grande para a adolescência, né? Porque vocês estão sendo bombardeados com isso. E isso precisa ser conversado. E não é um problema para a gente conversar sobre isso. Então, a gente vai marcar de 3h30 às 5 para quem quiser. A gente vai falar sobre o assunto, sobre essa confusão, sobre esse engano, sobre essa mentira, tá? Eu queria orar com vocês. Vamos orar primeiro sobre perdão? Fala. Hã? Pode falar, claro. Meu problema não é perdão. Gente, assim, porque eu sou assim, né? E isso é um exercício, né? De temor, de entender que não consegue fazer nada sozinho. Amém. De pedir ajuda que nem uma idiota. E não é um problema ser idiota para os outros, né? A gente não tem esse problema, então. Então é mais fácil para você, que você vai... Me ajuda? Mesmo sabendo o que você sabe fazer, porque isso deixa a gente pequeno, deixa a gente humilde. E vou te falar que, graças a Deus pelas irmãs, que elas são muito melhores que a gente. E elas dão conselhos que a gente nem pensaria. A gente precisa da igreja, né?